Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aí à nossa programação, né, trazendo aqui debates, questionamentos e questões aí importantes aí para da política nossa nacional, né, e refletir aí o cenário, né, que nós estamos vivendo. E uma das coisas importantes que a gente precisa refletir, pensar, né, com um amplo setor aí que está disposto, né, a mudar essa realidade é a relação entre política e religião, né, que vem sendo debatida, né, já por setores aí da direita, e acho que, né, cabe a gente também, né, pensar aí com um amplo setor, né, para, né, fazer essa reflexão também. E hoje o meu convidado aqui é a Patrícia, o Alex e o Leonardo, né? Eles que aí são fazem parte aí da Igreja Católica, me corrija se eu estiver errado, né? E vamos conversar sobre esse tema, né? E são pessoas também compromissadas aí a transformação social. Então, sem muita demora, tudo bem, Patrícia, que já esteve aqui, né, com o André há muito tempo atrás, Há o um ano. Leonardo e o Alex, acho que são. Há um ano. Sim, são a primeira vez. Então, enfim, gente, por favor, se apresentem aí vocês três. Começo eu? Tá, então meu nome é Patrícia, Patrícia Costa, sou joseense, nascida e criada aqui na Terrinha, aqui em São José dos Campos. Sou advogada como profissão e milito em fé e política já desde dezembro de 2015, quando eu descobri a maneira de viver a política, que já era a trajetória da minha vida na assessoria no movimento sindical e como advogada no movimento social. Quando eu descobri que eu podia juntar isso com a minha religião, para mim foi fantástico, foi uma descoberta. E a partir de então eu me envolvi com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, uma que tem um grupo aqui em São José dos Campos, é o CNLB diocesano, que a gente chama, me tornei, então, comecei a fazer parte de um grupo que coordena a Escola de Política e Cidadania de São José dos Campos, que, aliás, agora, em fevereiro, fevereiro de 2022, fez 22 anos. A primeira turma começou a estudar em 2000, se formou em 2002. Então, faz 22 anos que aqui na Diocese de São José dos Campos tem a Escola de Política e Cidadania, que tem como eixo formar pessoas que atuem com essa missão sócio-transformadora do leigo e da leiga na sociedade à luz do Evangelho e do ensino social da Igreja. Léo, pode se apresentar. Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Paz e bem. Me chamo Leonardo, eu sou daqui de Jacareí. Atualmente trabalho com a Comissão Sociopolítica aqui na Paróquia São José Operário. Estamos a fazer um ano agora, né? Esse ano. E desde o momento que eu comecei a conhecer a Comissão Sociopolítica na Diocese de São José dos Campos, eu comecei a me interessar mais ainda pelos assuntos da política. E claro que o cotidiano, essa questão da desigualdade social, várias outras coisas, começaram a me jogar para esse meio aí. E graças a Deus, a gente hoje está com a comissão política aqui na paróquia, estamos fazendo nossos trabalhos aqui, buscando cada vez mais interagir entre o social, né, entre os religiosos também, para o povo entender e saber os direitos que tem, poder buscar essa justiça social para cada um. Também eu trabalho aqui na paróquia Comunidade Eucaristia e também sou catequista. Então,
A gente vai trabalhando e unindo o útil ao agradável aí. Agora é o Alex. Boa noite, Guilherme, Leonardo, Patrícia e as pessoas que nos acompanham. Eu sou Alex, nascido e morador de Jacareí. A minha caminhada na igreja começou em 99 na Pastoral da Juventude, na Paróquia São João Batista. A gente formou um grupo pequeno e aí eu participei de muitas atividades à época da região pastoral, que é uma porção da diocese, hoje chamada de... Tem outro nome, me esqueci, mas enfim, são divisões dentro da diocese. Participei de atividades diocesanas também, então eu pude crescer e aprender muito naquele período. E esta opção, a Pastoral da Juventude, me levou à minha opção escolha profissional. Eu sou assistente social, formado há 12 anos, já trabalhei na Fundação Casa, já trabalhei no CREAS, com pessoas em situação de trabalho infantil, trabalhei com habitação, pessoas de área de risco e pessoas cadastradas em um cadastro habitacional para serem contempladas com programas habitacionais, e sou funcionário da Prefeitura 10 de Mogi das Cruzes, embora seja morador de Jacareí. Sou funcionário da Prefeitura de Mogi das Cruzes há 10 anos. Atualmente estou emprestado no Fórum de Mogi, embora eu seja um servidor municipal, e eu trabalho em varas de família, atendendo casos de guarda, visitas, pensão, e às vezes também de curatela para idosos e deficientes. Depois que eu saí da Pastoral da Juventude, eu fiquei um tempo fora de movimentos pastorais, sempre sendo católico praticante, mas fora de atuação. Aí entrei na Pastoral da Criança, isso em outra paróquia, aqui em Jacareí, Imaculada Conceição. Aprendi ali a importância do amar em pequenos gestos e pude crescer bastante como ser humano. Só que eu percebi a necessidade de fazer algo a mais para mudar as causas estruturais das desigualdades. E sempre acompanhei um pouco assim de longe o movimento da esquerda que une fé e política. E um dia o Leal me chamou para compor a comissão sociopolítica da Paróquia São José Operário. E hoje estou lá com ele, eu sirvo como secretário, estou aí. Também gosto muito da arte, até eu mesmo com o Léo, né? A gente já teve envolvimento com oficinas de palhaço, também já fiz teatro, então é uma outra área que eu gosto também, que eu acho que também pode ajudar aí nesse trabalho com as pessoas. Então é isso aí, gente. Vamos sair para a primeira pergunta aí da nossa live, né? Uma coisa que me chama atenção e que me incomoda, né? É essa guerra santa que muitos religiosos fazem aí para justificar o apoio, né, ao ex-candidato, né, derrotado aí nas eleições, o Bolsonaro, né? Ou seja, se você é da igreja, se você é de Deus, você apoia esse candidato e não tem outra alternativa se apoiar outro candidato senão esse, porque esse é o tipo como se fosse o enviado de Deus, né? Eu queria saber para vocês assim, como que vocês veem esse movimento, né? Essa intolerância de certos setores, né? De tentar, né? Misturar a religião dela, né, com o atual cenário político. Bom, se os meninos não se habilitam, vou iniciar aqui, vou dar um pontapé no bate-papo. Essa questão é bastante delicada, né? Porque o que a gente teve nessa eleição não foi exatamente a direita ou a esquerda. O que nós tivemos nessa eleição foi a disputa de um projeto político. Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles representam o fascismo, eles representam a ultradireita organizada no país, financiada no país. Nós estamos vendo hoje, neste exato momento, um grupo bastante expressivo, assim,
fazendo bloqueios, fazendo bastante barulho nas rodovias da cidade, chamando atenção, um movimento completamente antidemocrático, um movimento que questiona o Estado, questiona o regime, questiona as eleições a partir do próprio partido do presidente derrotado, que não fez nenhum tipo de questionamento em relação às eleições, não protocolou nenhum recurso, não fez nenhum tipo de pronunciamento grandioso ou relevante para rever o resultado. Ou seja, é um pessoal organizado e eles usam do discurso religioso como uma plataforma, como um dos sustentáculos do discurso e da presença organizada da extrema-direita no Brasil. E me dói também falar, e isso a gente não pode fechar os olhos para isso, que esse movimento também, que uma parte dele foi gestado dentro da Igreja Católica, né? A gente viu publicamente aquele episódio em 2019 com Bernardo Kister, a gente viu o padre Ricardo, um padre lá agora eu não sei o nome dele inteiro, Paulo Ricardo, inclusive fazendo apologia ao armamento, com posições completamente conservadoras, ultra conservadoras, no sentido de manter o poder, manter o monopólio, manter o controle das pessoas. Então, eu acho bastante complicado, mas tem que ressaltar isso. Esse discurso político não é só dos neopentecostais. Ele é uma presença, ele revela uma presença forte, tanto no catolicismo quanto no neopentecostalismo, dessa organização da ultradireita no Brasil e no mundo, né? E aqui no Brasil tem a sua expressão em torno do nome do Bolsonaro, que foi uma pessoa assim eleita a dedo por eles, uma pessoa com ligação extrema com a ultradireita, com o nazismo, desde o início dos anos 2000, e é isso que nós temos para hoje. Então, as eleições foi um debate. Que tipo de sociedade, de mundo a gente quer? E a gente, querida com fé e política, tem esse desejo de uma sociedade justa, que trabalhe com justiça social, com solidariedade, com equidade, com uma política que eleve a condição humana das pessoas, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós acreditamos na missão, nós somos continuadores da missão de Jesus Cristo. Então, para nós é bastante cara essa questão política, porque vai discutir, no fundo, do ultraconservadorismo, que tipo de projeto de mundo se quer, de poder, né? Que pessoas que têm direito de viver, que pessoas que têm direito de ter dignidade, é isso que está colocado no fundo. E, infelizmente, a religião é um dos sustentáculos dessa organização, do meu ponto de vista. Léo? Eu vejo que a mesma perspectiva que a Patrícia, né? E eu quero ir um pouco além. Eu vejo também que esses grupos ultra-reacionários, eles têm muito ódio também, muita repulsa ao Papa Francisco, porque eles dizem o Papa Francisco ser comunista. Só que a gente vê que dentro desse pânico moral que eles implementam na cabeça das pessoas, é cheio de preconceito, cheio de ideias fracas, né? E dentro da nossa igreja a gente passa por várias mudanças assim, importantes, estruturais, que as pessoas não acompanham. E eu posso reforçar mais ainda a escola de fé e política, que quando a gente começa a ter mais esse contato, entender sobre a doutrina social da igreja, começa a entender sobre a importância do cristão na busca do bem comum, você entende que o seu papel, ele não é só o espiritual, mas também o físico, se você querer mudar a realidade daquela pessoa que precisa. E mais ainda, nessas eleições, as pessoas que optaram pelo outro candidato, além do pânico moral, eu vejo que muitas ali são coniventes com esse projeto de poder.
de manter essa estrutura, manter essa elite tendo seus privilégios. É muito complicado, porque quando você olha para dentro da própria religião e você encontra isso, é difícil, porque tem esses vários fragmentos. E eu acredito que esses fragmentos eles vão continuar após as eleições. Só que agora o que resta a gente fazer é trabalhar, politizar as pessoas e buscar esse bem comum. É o nosso dever. Às vezes a gente vai encontrar resistência, né? Vai encontrar muitas ainda. Porque as pessoas elas falam tanto, tanto do comunismo, mas ó, o nazismo está batendo na porta aí. Santa Catarina, na semana que passou, teve saudação nazista. Fora as inúmeras células neonazistas que estão presentes no país. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. A gente tem que começar, além de viver a nossa experiência, trazer aos outros essas outras realidades, os trabalhos de base dentro da igreja, que precisam ser fortalecidos para poder trazer esses centros de justiça social para dentro. Porque às vezes eu vejo que o fiel ele ficou muito preso às pautas morais. Só que ele só vê um Deus acima, mas eles não enxergam um que está no meio de nós, um que quer que você vá ao encontro daquele que precisa, daquele que passa fome. É um trabalho muito árduo, mas a gente tem que continuar adiante. Alex? Sempre quando eu aperto aqui para desativar quer dizer, para ativar o microfone dá uma paradinha, mas funcionou. A Patrícia e o Leonardo, o Guilherme, falaram mais da questão estrutural, né, do bolsonarismo, né, onde nasceu, né, a gênese dele. E eu vou falar mais de algo que eu creio que seja consequência disso, mas não a gênese. Creio eu que nem todas as pessoas que votaram no atual presidente são fascistas, ou conhecem o nazismo, ou tenham simpatia pelo nazismo, se conhecerem, mas eu vejo que há uma ignorância muito grande no sentido de falta de conhecimento mesmo, falta de esclarecimento. O bolsonarismo ele tem três vertentes, pelo que eu vejo, até anotei aqui. Uma é a interpretação deturpada da religião e da Bíblia. Um exemplo prático: armamento. Vamos armar a população. Isso é algo cristão? Certamente não. Se Jesus estivesse aqui, eu ia falar, não, para, isso não é do meu reino. Tem um discurso religioso também muito grande e o fanatismo político. Eu vejo que as pessoas são manipuladas muito. Como? Noam Chomsky, que é o maior linguista do mundo, um dos maiores hoje, ele fala de 10 formas de manipulação da mídia. Uma delas que o Bolsonaro usa para mim é o desviar a atenção. Então, quando ele fala, chama o Dória de calça apertada, fala de cloroquina, que se tomar vacina vai virar jacaré, ele usa o desviar a atenção para desviar a atenção de pautas que eles estão enviando para o Congresso, desviar a atenção de ações econômicas que eles fazem em benefício da elite para prejudicar a população mais pobre. Mas, assim, o que eu vejo é que ele usa muito mais e digamos, atinge muito mais as pessoas religiosas o utilizar muito mais a emoção do que a razão. Sempre com medo. Como? Se o Lula ganhar, as igrejas serão fechadas, o comunismo vai ser implantado, será implantado banheiro unissex. Então, assim, quem é o Bolsonaro sem o ataque? Ele não tem proposta, então ele precisa de ataque. Mas são sempre pautas que atingem a emoção com medo. Imagine, se você pesquisa no Google banheiro unissex,
aí, né, por conta dos algoritmos, sempre vai aparecer algo do tipo. Aí você já convive com pessoas que acreditam nisso. Elas vão enviar o mesmo conteúdo para você no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? Então, como que você vai conversar, tentar convencer alguém que está tão convencida daquilo? Porque a emoção ali foi atingida de tal forma e ela está tão assim envolvida pelo meio virtual e pessoal também, que é difícil. Então, assim, a razão foi deixada de lado. A emoção foi muito trabalhada. Então, é uma tática, né? Eu acompanho um canal, até vou fazer uma propaganda que me permita, Guilherme, do professor Leonardo, no YouTube, e ele é o autor de um livro chamado Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que trata de tudo isso que eu falei em miúdos, sempre utilizando a emoção, atacando, vindo como um discurso messiânico e antissistema, mas que na verdade ele é totalmente pró-sistema capitalista, pró-sistema da elite, e sempre contra o povo. É isso. É isso. Certo. Então vamos aí para uma segunda pergunta, né? Eu peço aí para o Alex desligar o microfone, valeu. Vamos aí para a segunda pergunta, né? Eu vejo, né? Eu particularmente, né? Falar aqui, eu não tenho religião nenhuma, sou ateu, mas eu, né, gosto de dialogar com bastante gente, né? Então por isso que eu trouxe vocês aqui. Mas eu vejo muita gente falando, né, indo para a igreja, né, falando de Deus, mas, né, mas não, né, mas, né, desprezando o próximo, né, com cheio de preconceito, né, ou como o Léo disse, com cheio de ideias erradas, né. Essas pessoas aí, na opinião de vocês, fugiram, né, do ideal do que a igreja ou do que a religião pretende ser? Bom, vou começar essa rodada aqui. Bom, primeiro ponto é que eu vejo que as pessoas, elas não é que fugiram, mas eu vejo que tem coisas que são colocadas no coração dessas pessoas, que eu faço uma crítica muito forte hoje, que é a tal da teologia da prosperidade, que é o Deus financeiro das pessoas. Então as pessoas, elas não estão buscando muitas vezes um Cristo para aliviar suas dores e nem para aliviar as dores do irmão, e nem para buscar essa justiça social, mas sim para satisfazer o próprio prazer, para dizer que tem algo material. E isso a gente vê não só na religião católica, vê muito nas religiões evangélicas também, né? E aí tem contraponto, né, desse pessoal que gosta muito de dizer sobre a teologia da libertação, que aí que é um ponto que eles batem muito, fala que é uma teologia que é marxista, mas é uma teologia que ela busca o bem comum, é uma teologia voltada para a doutrina social da igreja, que é a opção dos pobres. Então, assim, é importante ter essas diferenças, né, essa diferenciação. E a questão é que muitas vezes tem essa questão das redes sociais. Hoje tem alguns tabus dentro da própria igreja, né, que a gente pode dizer que são a questão da homossexualidade, né, que é um desses tabus aí. E, e eu vejo que esses grupos extremos, eles usam muito essas pautas morais para poder causar susto nas pessoas. E aí que entra o preconceito. E quando você incuta o preconceito na cabeça das pessoas, as pessoas não começam a ter uma visão ampla do que elas estão buscando, do que elas estão de fato querendo. E eu vejo que as lideranças também, elas têm muitas comprometidas, né, que
buscam fazer esse trabalho pastoral com os fiéis, tudo. Só que a gente tem que ver também que existem outras, que no caso distorcem isso, traz tudo para um plano somente espiritual, o que eu acho totalmente errado. Eu vejo que a gente não tem que só pensar no plano espiritual, mas a gente tem que pensar no físico. Retornando o que eu falei, quando a gente entende que a gente tem que estar com a alma salva, o outro também, mas a gente também tem que entender que aquele irmão também ele precisa ter condição para ele poder se alimentar, para ele poder ter um bem-estar social. E isso vai de encontro com o que Jesus fazia. É só a gente lembrar, você acabou de citar um pouco aí sobre a sua não crença, né, Guilherme? É o bom samaritano. Passou um sacerdote e não ajudou. Mas quem foi lá e ajudou foi o samaritano. Então, assim, eu vejo que o que faz as pessoas se afastarem dos ideais de Cristo são os preconceitos. E também uma leitura muito fundamentalista da Bíblia. Porque, olha, se a gente for olhar a evolução da Igreja Católica, o caminhar que ela teve o Concílio Vaticano II, que é muito importante para dentro da nossa igreja. É um movimento assim que começou a, de fato, dar mais aquele sentido daquela separação da igreja com o Estado, de fazer os fiéis poderem estar trabalhando mais à frente da igreja. Que nem hoje a gente vê movimentos pastorais, nem eu, Alex e a Patrícia trabalhando, e são frutos do Concílio Vaticano II. Mas aí você vê que tem uma outra vertente que quer puxar para trás e não quer deixar que isso dê andamento. Mas por quê? O poder. E tem um outro... Eu não vejo uma outra ideia, né? E eu vejo também que, a partir do momento que você começa a pegar para ler as encíclicas papais, eu posso dizer a Evangelii Gaudium, a Laudato Si e a Fratelli Tutti do Papa Francisco, vocês vão entender. A Evangelii Gaudium, ela fala da vida, igreja como tal. A Laudato Si, cuidado com a criação, com a totalidade. E a Fratelli Tutti, a fraternidade universal. A gente já tem um norte para onde a igreja quer caminhar. Mas aí que tem esse problema no coração das pessoas que não enxergam muito isso, que não querem essa alternativa, né? Então é isso aí. Patrícia ou Alex? Passa a bola aí para o Alex. Recebi da bola redonda, Patrícia. Meu microfone não demorou muito para acessar agora. Bom, Guilherme, eu acho o seguinte. Pensando na sua pergunta, eu acho que depende da formação de quem ensina, porque quem ensina tem uma visão de mundo. Então, assim, quem são os professores, dos padres, dos pastores, dos fiéis? E qual a intenção por trás desses ensinamentos? Se eu tenho um professor opressor, eu vou querer oprimir o povo. Então, assim, eu tenho um ensinamento, assim, um conceito, diria comigo, que religião que é boa? É aquela que aproxima a gente de Deus, de si e das pessoas. Se está causando alguma divisão, há algo que precisa ser repensado. E isso que o Léo falou do poder realmente é muito forte, a gente não pode negar, né? Já existia na época de Jesus, né? Inclusive, assim, eu vejo que ele foi morto por incomodar o poder, né? Numa visão histórica. E para quem quer manter-se no poder, não é interessante ter pessoas críticas. Não críticas no sentido de serem chatas, reclamonas, mas críticas no sentido de serem pensantes, não aceitar tudo como verdade.
saber comparar, escolher caminhos, questionar o padre, questionar o bispo, questionar o pastor. Então, assim, eu vejo isso. Exemplo prático aí nas eleições, eu vi isso em igrejas cristãs em geral, evangélicas e católicas também. Não vote em X, vote em Y, novamente, aquele papo, se votar em X, igrejas serão fechadas, comunismo implantado, enfim. Pessoas sendo ameaçadas, se não votasse em X, teriam que sair da igreja, não sei o que e tal. E acabou as eleições, ninguém falou mais nada. Ninguém assim, creio eu, para os fiéis, né, não tenho visto pelo menos, mas assim, dias depois, pastores de grandes igrejas falaram, não, a gente está com Lula, a gente apoia, e foram eles mesmos que, dentre outros, né, que há dias, meses atrás, semanas atrás, estavam oprimindo o povo. Quer dizer, é sempre manipulando. Então, qual que é o objetivo deles? De fato, é evangelizar, é levá-los a Deus, a proximidade com os irmãos? Creio que não, é utilizar o poder deles como forma de manipulação. Então, eu acho que é isso. A gente tem sempre que olhar a formação de quem nos ensina, procurar formações sólidas, porque, assim, não é porque está na TV aberta, está num canal de grande alcance, que é uma pessoa que tem propriedade e autoridade para falar sobre determinado assunto. Então, eu acho que essa criticidade é o que falta, e está ligado intimamente à falta de educação no Brasil, né? Educação, eu falo fundamental mesmo, ensino médio, ensino superior, formação contínua, depois como adulto. Creio eu que as redes sociais atrapalham muito nesse processo educativo, porque, assim, para você estudar, você precisa de dedicação, de tempo, de concentração, mas as redes sociais não querem isso, né? Por trás das redes sociais, nós temos pessoas que, do meu ponto de vista, querem manipular também, como stories, tudo muito rápido, TikTok, vídeos curtos, prazerosos, rápidos. Então, também creio eu que seja uma forma de desmobilizar as pessoas de estudarem, de pensarem. É aquilo, ser pensante incomoda. Os poderosos não querem seres pensantes. Esta é a minha contribuição. Bom, agora só falta a Patrícia. Então, Guilherme, olha que curioso, ouvindo os dos meninos falarem. Eu aprendi ali lendo os documentos, lá no início, em 62, 65, do Concílio Vaticano II, que fez essa grande mudança na Igreja Católica, que atualizou a Igreja, que o ser humano, como diz ali o Alex, ele tem diversas dimensões. E essas dimensões o compõem de uma forma que não dá para você multifacetar uma pessoa. Eu sou uma pessoa dentro da igreja, outra dentro da sociedade, outra dentro da família, outra na minha profissão, e outro como um ser, como um cidadão. Não dá. Isso não é possível. E a Igreja Católica, a religião católica apostólica romana, ela ensina para a gente, desde o Concílio Vaticano II, de que você tem que considerar todas essas dimensões, da sociologia, da filosofia, da antropologia, das ciências políticas, das ciências de saúde, por aí vai, para poder caracterizar e analisar e lidar com esse ser humano. Então, a gente costuma dizer que a gente faz teologia do chão que a gente pisa, de acordo com a cultura da gente, né? E, portanto, o homem como um ser político e econômico, e a gente tem que considerar isso. No último período, pelo menos no que eu me lembre, não dá para a gente falar de religião e política sem a gente considerar, por exemplo, que nos últimos 25 anos o que a gente viu foi um capitalismo que não deu resposta para as necessidades da humanidade, né, que tanto dizia que tinha a fórmula mágica, a grande receita de bolo para todo mundo ser feliz, só que não é verdade. Não deu resposta. O que a gente viu foi mais pobreza, mais doença, mais concentração de riqueza. Isso tudo acaba influenciando de alguma forma, né? Porque a gente também não pode ser ingênuo de achar que religião não é uma forma de controle da sociedade. Então, todos esses elementos eles têm que ser trazidos à tona e você tem que sopesar. Não é que a pessoa que está dentro da igreja ela está esquecendo o principal objetivo. Não se trata disso.
como bem falou o Leonardo, o Alex costurou, é um ser que está ali influenciado por diversas variantes. E uma delas é a falta de abstração, é a falta de educação para poder analisar situações, é o medo da sobrevivência, de não comer no dia seguinte, de não ter aposentadoria, de não ter casa para morar. Essas coisas todas fragilizam o ser humano e fazem com que ele busque a resposta. Isso é da nossa humanidade, né? Busque a resposta mais rápida, mais concreta, mais objetiva, que o aconchegue como um grande pai. Tal qual as seitas, os agrupamentos pentecostais surgiram com o neoliberalismo, também um setor forte dentro da Igreja Católica permaneceu tradicionalista, com medo da mudança, com medo de perder o poder e com medo de mudar e de perder a condição e a qualidade de vida, a sua existência. Então, a gente não pode ter não tem uma resposta pronta, nada disso. São diversas coisas que atuam para a gente poder caracterizar uma situação como essa, mas o fato é que a gente tem um jeito de ser ainda, Igreja Católica, por exemplo, que é tradicionalista, que acredita em valores como pautas morais, que não aceitam a discussão da influência da política e da economia no seu dia a dia, no seu modo de ver a vida, no seu modo de levantar, no seu modo de se alimentar, no seu modo de se achar digno de uma existência ou não. E esse discurso, perto de uma grande fragilidade, perto de uma grande vulnerabilidade como da sociedade brasileira, essa grande concentração de renda, desigualdade social, faz com que esses grupos adotem esse discurso e se sintam confortáveis e se sintam seguros com esse discurso desse Jesus Cristo só ressuscitado, como diz o Leonardo, eu e ele, eu faço aqui, e se eu fizer tudo bonitinho, Deus vai me retribuir, eu vou me alimentar, eu vou comer, e vai dar tudo certo na minha vida, eu vou ser próspero no meu negócio, etc, etc. Quando a gente sabe que as coisas, assim, objetivamente, elas não acontecem assim, né? Mas esse é um discurso que te dá aconchego, que te acolhe. Então, a gente tem que ter muita caridade, tem que ter um olhar assim muito amplo. É um exercício para todos nós acolher essas pessoas, ouvir esse discurso, porque elas não desacreditam no princípio cristão. Elas só não acreditam porque não tiveram condições de pensar, de achar que podem viver e pensar de uma outra forma. E por isso elas sustentam o que os seus diretores espirituais, os seus padres também tradicionalistas, que não quiseram se abrir à renovação da igreja, etc., contribuíram. Isso, por exemplo, esse grupo sustenta pessoas como esse padre Ricardo, que eu comentei para você, que eu vejo na internet, que eu acho um absurdo. O cara tem 1.200.000 seguidores, é uma coisa de louco. E é um cara que faz o discurso do Cristo ressuscitado, da retribuição, você faz e por isso Deus vai providenciar para você, e não levanta questões como o fato da política ser uma forma maior de fazer caridade, de elevar a condição de vida, de elevar a dignidade da pessoa humana. Entendeu? E isso faz com que esses grupos se sustentem e pensem desse jeito, mas de forma alguma, como diz o Alex na fala anterior, essas pessoas têm um projeto de vida nazista, um projeto de vida de morte, um projeto de vida de eu sou melhor, eu estou com Deus, você não, então você merece morrer, de exclusão, uma sociedade de exclusão, e não questiona o sistema econômico, nada disso. Não, uma parte sim, eu acredito que, por exemplo, no Brasil, aí uns 20%, no máximo, eu acho, desse tipo, tem essa concepção, tem essa mentalidade, mas o restante não, e a gente tem que estar aberto ao diálogo e à compreensão, mas não se esqueceram dos princípios cristãos, vivem os princípios cristãos, só que dentro dessa compreensão que lhes é possível com os instrumentos que eles têm naquele momento.
Perfeito, minha gente. Então vamos sair um pouco aí dessa esfera mais, né, digamos assim, filosófica, né, e entrar num problema concreto aí do, né, daqui da nossa região de São José dos Campos, né? Eu cito aqui, né, o banhado, né? É o mesa de debates vem, né, acompanhando a situação aí do bairro do Banhado, né, do Jardim Nova Esperança, né, e tentando contribuir, né, para aquela região. E eu vejo também que tem setores aí da Igreja Católica daqui da cidade que também estão aí na luta em defesa do bairro, né, denunciando as ações aí da prefeitura. Eu queria, né, saber de vocês como que vocês veem a questão do bairro, né, e como que a igreja está fazendo aí para defender, né, contribuindo aí na luta dos moradores. Quer falar, Leonardo? Eu? Beleza. Ele está falando isso, Guilherme, porque eu tive à frente, junto com a Comissão de Justiça e Paz, ali o núcleo que está sendo montado em Taubaté, que não, na Comissão de Justiça e Paz existe ali na Diocese de Taubaté, e tem-se uma tentativa de organizar esse núcleo aqui na Diocese de São José dos Campos. Mas nós nos juntamos e a gente fez algumas ações onde nós levamos para a Comissão de Justiça e Paz da cidade de São Paulo, né? Com apoio deles, uma comissão formada pelo Dom Evaristo Ars, muito posicionada, com pessoas muito lúcidas, muito experimentadas. E aqui na nossa região, a gente buscou esse apoio também na luta do banhado em defesa da sua moradia, em defesa da vida. Então, eu acredito, olha, vamos lá de novo, nós vamos cair naquilo que o Alex fala, da desinformação. As pessoas, quando pensam em banhado, pensa em tiro, em traficante, você já vai entrar sob fogo cruzado, tem todo esse imaginário. E não é verdade. Né? Eu costumo ir à comunidade do banhado sempre, tenho acompanhado a luta deles, como eu falei, junto com a Comissão de Justiça e Paz, a gente tem um movimento de buscar apoio, de fazer denúncia das coisas que têm acontecido lá, agora deu uma melhorada, mas o que a gente tem lá de verdade hoje é uma forma de estigmatizar, de marginalizar aquela população para a sociedade joseense, de forma que os enxergue um câncer no meio da cidade, portanto, eles têm que ser extirpados, têm que ser retirados de lá, e por isso implanta uma base da Polícia Militar 24 horas dentro da comunidade do banhado, mais ou menos com o que a gente conhece, pelo menos de televisão, do que acontece com as comunidades no Rio de Janeiro. Uma verdadeira ocupação militar, marginalizando e estigmatizando aquela população. A igreja, ela olha com muito carinho para esse pessoal e se solidariza com a luta deles e faz a denúncia do que vem acontecendo com eles, com essa estigmatização, com essa marginalização. Porque é uma comunidade que não tem esse histórico que é implantado, né? De traficante, de tiro, e esse horror todo. Isso, para quem é joseense, conhece, anda no centro, sabe que não é assim. A Polícia Militar estava implantada lá e a gente pôde ter acesso aos relatórios de outras entidades que analisaram a questão ali dentro. Por exemplo, a Polícia Militar até hoje não conseguiu juntar provas, não mostrou se capturou traficante, se capturou bandido, marginal, se fez apreensão de droga, qualquer coisa assim. Porque essa realidade ela não existe. Né? E a luta deles é uma luta pela moradia, é uma luta de um povo que está ali há muitos anos, há gerações. É uma comunidade que é visitada, inclusive eu já quis fazer esse passeio umas 2 vezes e não deu certo, um grupo de pessoas que fazia esse passeio dentro do banhado, conhecia aquela região, uma comunidade que defende o meio ambiente, defende e preserva o banhado, porque eu tenho total clareza, como joseense, e eu acompanho isso,
que se não fosse a população do Banhado hoje, aquilo não era do jeito que é, aquilo já estava ocupado, já estava tomado pela especulação imobiliária há muito tempo. Tem essa questão, essa Lídia, em relação à indenização da Petrobras a ser paga pelo Parque do Banhado, que a prefeitura recebeu, né? Eles fazem esse discurso que a população presente lá não permite que a cidade receba uma verba da Petrobras, etc., etc., ou que o Banco Mundial acabe de financiar um projeto de passar uma estrada lá. Isso tudo não é verdade, né? Eles são bastante organizados, acabou de ganhar outro prêmio internacional de resistência e de modelo de proteção urbanístico e de sustentabilidade do meio ambiente com o urbano, com as moradias, com as pessoas estabelecendo suas vidas, suas casas ali, que seria como comunidades tradicionais, alguma coisa assim. Ou seja, é feito, é produzido, a gente observa que é produzido um discurso para justificar algumas ações, né? Eu tenho para mim que se trata de especulação imobiliária, não é só por conta de verba, de dinheiro. Mas não interessa o que eu acho. Interessa que hoje a Igreja Católica em São José dos Campos, do ponto de vista do ensino social da Igreja, do ponto de vista do Evangelho, os setores se organizam em torno da denúncia e da visibilidade da luta desse povo. A gente não os substitui, porque essa luta é deles, essa cruz é deles, mas a gente se solidariza, né? Por exemplo, como a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Escola de Política e Cidadania, na época, quando houve aquelas demolições, um pouco antes, o bispo, nós fizemos uma movimentação interna na diocese e a comissão da dimensão social da fé dada pelo bispo se solidarizou com a luta do Banhado, né? Porque nós temos elementos ali, saiu na imprensa, tem relatórios, acompanhamento de observatórios internacionais, de ONGs internacionais, que acompanham todo aquele movimento, que sabe que a luta deles é legítima. E nós, como a gente defende essa dignidade, esse direito de ser dentro da cidade, como uma vertente, uma pastoralidade da fé e política, nós apoiamos a luta do Banhado enquanto luta, enquanto denúncia de um povo que é excluído, que é marginalizado e que sofre esse tipo de pressão da sociedade por narrativas enganosas que não são verdades. Então, essa denúncia foi feita pela Igreja Católica, por esse setor da Igreja Católica que milita e olha pelo lado da fé e política, do Jesus Cristo encarnado, das pessoas que não dá para você ficar falando de milagre, de providência divina com quem não tem uma casa para morar e nem comida na barriga. A gente tem vergonha de falar isso. Mas, enquanto eles se organizam, enquanto eles reivindicam esse estado de vida, de melhorar, de fazer a denúncia, de exigir os seus direitos como cidadão, como ser humano, de dignidade, nós vamos estar ao lado deles, sim. E esse é um movimento muito legal, muito bonito que foi feito dentro da diocese, não é de 100%, né? Porque é um guarda-chuva de pessoas, tem gente de todo jeito, mas a luta do Banhado é uma luta legítima, até o momento tem se mostrado assim. Eles têm um processo judicial também bastante avançado, que aponta, indica que pode acontecer ali uma regularização fundiária, porque os relatórios públicos, os relatórios de ambientalistas, de agrônomos, engenheiros florestais, de urbanistas, dizem que é possível fazer a urbanização do Banhado, implementar o parque ali, que não tem impedimento nenhum, muito pelo contrário, a comunidade do Banhado assume e protege ali a fauna e a flora do Banhado, da concha do Banhado, como a gente fala, né? Léo, Alex? Eu, Guilherme, não conheço a fundo, leio algumas coisas na internet, mas eu vejo que, no fundo, é o que querem fazer e fazem em muitas cidades por aí.
Em relação a moradores de rua, né, a chamada, entre aspas, higiene social, tirar as pessoas vulneráveis de próximo dos grandes centros urbanos. Então, acho que no fundo aí do pensamento, né, da visão de mundo desses governantes, tem uma visão muito, assim, excludente, preconceituosa, pobre não é gente, merece sempre o pior. Vamos manter uma cidade aqui bonitinha, limpinha, mas longe deles. Isso não é dito, lógico, às claras, mas pelas atitudes a gente percebe. E creio eu, pelo que a Patrícia falou aí, e algumas coisas que eu li também, dá para fazer uma regularização fundiária, com sustentabilidade, sem prejudicar o meio ambiente, mas não há interesse do poder público, né? Se houvesse, não precisava tanta mobilização, tanta luta. Então eu vejo que é isso. Foi legal você ter abordado esse assunto, porque é local, né? A gente só estava falando de algo assim, mais voltado para o campo do pensamento. Esse é um assunto bem prático, né? E parabéns por essa abordagem, mas eu acho que é isso. No fundo, também é uma visão higienista, preconceituosa, que não pensa em dar dignidade para as pessoas, mas sim para aqueles que interessam, somente. Léo, agora só volta você só. Em relação ao banhado, eu sempre achei a luta muito digna, né? E muito verdadeira do povo, porque é um povo que quer ter o seu lugar, quer ter o seu direito, e eu quero pegar alguns elementos aqui, que a Patrícia e o Alex falou, em questão à exclusão das pessoas, né? Que a gente vê que tem uma parada higienista no meio, né? E também aquela demonização que acaba caindo, respingando para dentro das periferias, né? E isso a gente sabe que está entrando na tela de todo brasileiro, com aqueles programas pinga-sangue do Datena, do Bate, sabe? As paradas todas aí. Aí, quando falam de comunidade, quando falam de lugares em que estão em situação para regularizar o seu direito, todo mundo ali é apontado de uma maneira. Às vezes quando eu trabalhava em São José, eu pegava o ônibus para Jacareí, eu via aquele carro da polícia na entrada, sabe? Aquilo para mim era uma coisa tão assim intimidadora e tão assim mostrando que ali embaixo tinha um perigo. Só que aí eu penso, será que muitos que criticam têm a noção de tirar o sair do lugar para ir lá ver como é a situação? Eu vi muito você postar coisas do banhado no seu Facebook, né? E quando eu conheci mais ainda do banhado, foi o dia que a gente teve um encontro em Aparecida, que a Patrícia me falou muito da luta lá, me falou de muitas coisas assim, do que o povo está passando, e até tinha uma decisão que foi revogada, né, do dia 30 agora de outubro, para não ter despejo. Vocês me corrigem se eu estiver errado. E essa decisão foi importante, né, porque você imagina, não só a questão do banhado, mas outros lugares ter esses despejos, sabe? Essa desumanização. E a gente sabe que o homem do dinheiro, o homem do capitalismo, ele vem fundo, mas ele não está nem aí para a vida humana. Ele só quer ter aquele negócio de dinheiro, só quer ter aquela situação enchendo o bolso dele. E a gente tem muito essa questão da especulação imobiliária, né? Baixa ali forte. E eu olho aquela área toda ali, penso naquele verde, assim, naquela floresta toda, pensando, nossa, Deus, acontece um estrago ali por conta desse pessoal. Imagina o bafão que fica em São José do Centro, viu? Ia desregular até o meio ambiente, né? Então, assim, são vários fatores que vai de encontro ao trabalho da igreja, ao trabalho social, né? Que é essa busca da justiça social, essa busca do bem comum. E eu falo com vocês com todo o carinho do meu coração, né, com todo o orgulho também, é que eu fico feliz quando eu vejo setores da igreja
as pessoas que eu convivo, que eu trabalho, que estão no meio dessa linha de frente, porque elas estão, de fato, naqueles que precisam. E eu sempre vou apoiar a luta. Eu quero muito que dê tudo certo para eles. O que a gente puder estar fazendo também como comissão, para poder estar ajudando, auxiliando, a gente está à disposição, não só deles, mas também da nossa diocese aqui. Maravilha, minha gente. Vamos aí para. Opa! Guilherme, Oi, só Guilherme. uma Você está coisinha. parado? Não, eu não tô parado, tô esperando o Alex falar. Pode falar, Alex. Ah, tá. Ah, perdão. Tudo isso aí que o Léo falou é o reino de Deus, né? As pessoas têm que enxergar o reino de Deus também como justiça social. A gente tem a mania de separar muito. Ah, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, o céu já é aqui. É só você ler as bem-aventuranças, né? Mansos, quem luta por justiça, pobres em espírito, ou seja, os desapegados. Então, acho que a gente tem que se educar e nos educar muito em relação a isso, porque é uma visão muito de separação, né? Que na igreja tem, a sociedade tem, ai, céu, inferno, o que eu vou fazer pela salvação das almas? Vou dar um exemplo, já vi isso. Ah, mas eu estou dando cesta básica, você está dando cesta básica, você está fazendo tal coisa, mas o que você está fazendo pela salvação das almas? Como se fosse algo separado, né? Quer dizer, quem faz o bem individualmente ou coletivamente supõe-se que é uma pessoa que já tem o amor no coração, ou seja, encontrou Jesus, já tem os valores, às vezes nem encontrou Jesus diretamente, mas tem os valores, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar muito isso, essa visão de separação. Acho que está tudo muito interligado. Era só isso, desculpa a interrupção aí. Ok, se alguém tiver mais alguma coisa para falar aí, pode falar, que aí eu vou para a última pergunta. Tô ali uma, tô ali duas, tô ali três, alguém vai falar alguma coisa? Enfim, então vamos lá então para a última pergunta, né? Tratar de um outro tema polêmico, né? Que é chamada, né? Não gosto muito desse termo, né? As pautas morais, né? Digo aí como, por exemplo, a legalização do aborto, né? A legalização das drogas. Esse termo é bastante ruim na minha visão, né? Mas né, a legalização das drogas e do aborto, né? O casamento afetivo. Eu queria saber aí de vocês, né, como que vocês enxergam esses temas, né? E, vocês que estão aí dentro da igreja. Eu, sinceramente, assim, eu enxergo isso de uma forma normal. É normal que esse discurso venha, normal que essas dúvidas surjam. Por quê? Porque o mundo é assim, gente. Você vai para uma sala de aula de escola de qualquer escola de oitava série, de primeiro, segundo e terceiro colegial, eu arrisco dizer que metade da turma está num processo de descoberta, de formação de subjetividade, onde ele não se identifica com nada sexualmente, ou ele se identifica com tudo, ou ele começa a sentir que tem atração pelo mesmo sexo, e tem a questão do nome social. Ou seja, esse é um assunto que está batendo na nossa porta todos os dias, no seu vizinho, na sua casa, na escola, no comércio, para qualquer lugar que você vá. Gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Qual que é a minha de achar que eu tenho razão? Então, eu por mim, Patrícia, eu acho que essas discussões elas tendem a acontecer, elas fazem parte de um processo de reconhecimento da organização social das pessoas, faz parte de um processo político econômico, onde disse que você tinha autonomia, aonde se disse que você poderia ser feliz do jeito que você quisesse, que o seu desejo poderia ser satisfeito. A promessa do capitalismo, inclusive no marketing, é isso. Se não é te plantar a vontade e o desejo, é dizer que você pode satisfazê-lo.
né? Então, tem gente que acha que vai ser o suprassumo da humanidade se ele tiver um carro zero, por exemplo. E a gente veio também de uma outra situação de mundo, aonde, mesmo com todos os desejos possíveis e imagináveis podendo ser satisfeitos, todos os tabus que antes, há 40, 50 anos atrás, eram tabus e hoje não são mais, o ser humano continua triste, continua procurando, querendo saber quem que é, continua numa ansiedade de vida, numa angústia de reconhecimento, de saber de onde vim, para que eu sirvo nessa terra, qual é o sentido da minha vida. Então, todas essas perguntas, aí eu tenho acordo com você, Guilherme, não acho legal falar que é pauta moral, porque isso é discurso de ultradireita para poder se acomodar e disputar o espaço político, o espaço da formação de opinião, são normais do ser humano, normais das atuais organizações, né? O capitalismo, a sociedade capitalista é isso, gente. A sociedade de consumo é isso, é depressão, é dizer que você pode ser qualquer coisa, é você tirar a estruturação que a gente tem do lar, da mãe presente, do pai presente, botar o pai e a mãe trabalhando 12, 10 horas por dia, deixando o filho na mão de empregada, ou o dia inteiro numa instituição escolar para tomar conta. Quer dizer, qualquer um formando o ser humano. O ser humano está tão exposto, está tão, do meu ponto de vista, tão frágil, tão vulnerável, que eu acho que é perfeitamente normal esse tipo de questionamento. Em relação ao aborto, eu acho que é mais complicado, mas eu acho que tem que amadurecer conforme a gente vai amadurecendo na fé, né? E conforme as estruturas e as mentalidades, a gente usa muito esse termo na teologia do laicato, mudança de estrutura e mudança só pode ser possível com mudanças de mentalidade, e um complementa o outro, é meio que simbiótico. Agora, é verdade também que elas vêm à tona na atualidade, na ultradireita, devido a essa extrema fragilidade da humanidade, porque não encontrou resposta do que foi prometido, não foi cumprido o que foi prometido. E aí eles disputam esse espaço de poder politicamente na sociedade, revigorando discursos absurdos em relação ao que eles chamam do lobby, né? Lobby LGBT, lobby homossexual, lobby abortista. Então, eu acho bastante complicado. Normal que as discussões venham, e a gente tem que estar aberto para elas e tem que estar preparado. Agora, transformar isso em pautas onde você execra pessoas e que esconde um discurso, no fundo, que é de exclusão, né? Como nós estamos voltando à nossa primeira questão, né? Dando uma volta completa em 360, um discurso de ultradireita, de exclusão das pessoas, onde negro, pobre, deficiente, imigrante, não são brancos, são pessoas que não prestam e devem ser extirpadas da sociedade, é bastante complicado, mas voltar à tona por conta disso. A igreja precisa mudar, precisa acompanhar as pessoas, a evolução, a forma como elas se sociabilizam, senão ela deixa de existir. A igreja só existe porque ela faz uma ponte culturalmente, é o que a gente chama de culturação. O Leonardo está indo fazer um curso agora no Cefep, no Centro Nacional de Fé e Política, vai lidar muito com esse termo, aculturação, porque só tem sentido fé, qualquer religião, se tiver plantada, se tiver o seu suporte, sua base na cultura daquele povo, daquela região, daquele agrupamento social, daquele agrupamento de pessoas, com todas essas variações. Então, assim, eu não teria maiores considerações, Guilherme, porque, de verdade, eu acho que é normal essa discussão. A gente tem que acolher essa discussão e fazê-la de forma madura, porque elas são inevitáveis. As pessoas têm o direito de pensar diferente. Mas o que a gente tem que fazer é travar um discurso amigo, é travar uma discussão madura, é travar uma tolerância com amor, né? Como diz o Leonardo no último documento do Papa Francisco, é travar essas discussões que são
que são as fronteiras da nossa religião com o amor cristão. Então, que venham, mas que venham com tolerância, que venham com acolhimento, que venham com liberdade de discussão, com um podendo dialogar de fato, entrar na fala do outro e subtrair coisas. E a vida vai tocando e as coisas vão se organizando. Você não pode ficar à margem, né? Porque fazer discursos, como diz você, de pauta moral, deixa você meio que à margem, te engessa. Você não pode ir nem para um lado e nem para o outro, você fica engessado. E não pode perder a identificação com o seu grupo, senão você fica sozinho, e aí vira uma guerra. Como é que pode ser? Então, eu acho que a gente tem que tratar esse assunto com muita delicadeza, com muito acolhimento, sem julgamento, porque isso, para nós, católicos, cabe a Deus. A nós cabe acolher com fraternidade, com carinho, com solidariedade, mas também exigir maturidade. Não é qualquer coisa que passa goela abaixo. Mas até para isso a gente precisa de amor cristão. Mas são inevitáveis, elas virão. Léo? Eu vou falar agora, tá, Guilherme? Desculpa. Então, a minha opinião é um pouco parecida com a da Patrícia. Eu acho que é um discurso que está aí para disputa de poder. A gente nunca vai ver a extrema-direita falando, gente, vamos lá conversar com os vereadores, os deputados, para a gente ter moradia digna, pão para todos, saúde. Então, são pautas que, novamente, mexem com a emoção, são pautas polêmicas, que instigam as pessoas a não serem reflexivas, mas emotivas, e também compartilham um pouco com essa ideia da Patrícia de acolher. A gente não pode fugir disso, não tem mais como ser motivo de uma fofoquinha numa festa familiar, que o fulano, ele é gay, que, sabe, falando baixinho, assim, a coleguinha do Beltrano saiu com a mulher. Então a gente acho que tem que estar aberto a isso, acolher, não julgar, passar também por trás dos nossos preconceitos, por cima dos nossos preconceitos, trabalhar isso, porque nós fomos criados numa sociedade conservadora e machista. Então eu acho que é conhecer, procurar compreender, até mesmo quem quer abortar, né? Por quê? Né? Eu acho que é mais do que o que fazer com essas pessoas que usam drogas, que querem abortar, que, enfim, trazem essas pautas morais, é compreendê-las, acolhê-las, né, procurar amá-las. Né, e é isso, novamente, que a Patrícia falou, o capitalismo não ofereceu resposta para isso, as pessoas estão vazias. Né, o ter e o poder não satisfaz o coração. Pode ver, você tem, você vai querer mais, você é síndico do condomínio, é um poder, você vai querer ser presidente da sociedade de amigos de bairro, e você vai querer tal coisa, mas sempre quando é em benefício próprio, você não se satisfaz. Né? Aí voltando a falar do evangelho, né, Jesus deu a receita da felicidade, né, que é lavar os pés, servir ao próximo, isso sim dá uma satisfação, o coração encontra paz, né, quando você se dedica a uma causa ao próximo e não somente a si. Então acho que é isso, é mais uma coisa de evitar polêmicas, naturalidade, procurar compreender e acolher. Léo? Minha linha de raciocínio vai muito de encontro com a da Patrícia, né? E com a do Alex, né? Aí a gente chega numa situação que a gente vê o estrago que é do capitalismo, né? E como ele, entranhado dentro das religiões, ele dá esse efeito, né? E uma coisa que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui é sobre a questão do aborto, né? Nós, católicos, somos a favor da vida, né? Isso aí a gente mantém sempre, né? A questão de ser a favor da vida. Entretanto, é necessário ter uma discussão e saber levar essa discussão mais adiante, sabe? Conversar, sabe? Como o Alex falou, entender os motivos. Mas aí o que me chama a atenção
ser a favor, não quero abortar, não tem que abortar, mas ser a favor da pena de morte. Que aí que é um contraponto que não bate. Só que a gente tem que reforçar também que a questão dos abortos que acontecem, em muitos, mas muitos dos casos, são espontâneos. Uma vez eu li uma matéria que de 60% a 70% dos abortos que acontecem espontâneos são falta de nutrição. Mulheres agredidas em casa. Então, assim, a sociedade também, ela lidar com uma questão muito patriarcal e muito machista também. Então, assim, são série de fatores que eu vejo que a gente tem que discutir. Eu acredito que a gente não pode fugir dessa discussão. Mas, como a Patrícia falou, a gente conversar de uma maneira em que eleva o nível. Não para, tipo, uma baixaria. Porque eu vejo que o pessoal faz um terror, mas eu falo, muitos desses que criticam, tal, eles não fazem absolutamente nada depois que aquela criança nasce. Para ajudar, para criar, sabe? Então, assim, é muito fácil apontar o dedo, sabe? Eu vejo que, para nós, todas as questões a gente tem que debater e conversá-las. Eu lembrei agora de uma passagem do Evangelho, em que naquela época lá, os homens poderiam separar das mulheres, né? E eles poderiam depois arrumar outra, enquanto as mulheres, quando eram separadas dos maridos, eram jogadas na sarjeta, né? Era considerada da vida, considerada entre os outros vários adjetivos, né? Aí Jesus, ele fala sobre a questão do divórcio e fala que tanto do direito dela quanto do direito dele. Então, assim, partindo desse ponto, a gente tem que ver que o ser humano, ele tem como é que fala? A sua vontade, né? E a sua questão de escolha, né? E só que sobe para a nossa questão, o que fazer com essas pessoas? É a questão que a gente sempre retorna, é conversar com as pessoas. E através das conversas, através do convívio com as pessoas diferentes, que têm outras perspectivas de vida diferentes, é importante. Eu falo muito isso por mim, eu quebrei muito do meu preconceito com pessoas homossexuais, foi com o convívio, foi trabalhando, tendo amigos. Então, assim, são coisas que quando você começa a conviver, você entende que ali é um ser humano também. Você entende que ali é uma pessoa que tem sonhos igual você. E que ela quer ser feliz. Então, assim, nada mais justo do que a gente ter esse respeito pela pessoa, né? Pela vida alheia e, e trazer esse cristianismo para ela. Porque o cristianismo que a gente tem que trazer é o cristianismo acolhedor e não que exclui as pessoas. Então, assim, vejo que são coisas assim que a gente poderia estar cada vez mais se afastando, mas não. Eu vejo que essas coisas a gente tem que chamar, tem que conversar mesmo, porque eu falo, se você deixa para um outro lado, que é um lado extremo, eles tomam a favor, distorce aquilo e falam várias coisas, né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva de buscar o bem comum. E buscar o bem comum, muitas vezes, faz a gente cair em conflitos, sabe? E conflitos é uma coisa que não tem como fugir. Jesus vivenciou tanto com os fariseus, então, assim, é necessário a gente ter essa abertura no nosso coração, né? Para estar ouvindo as pessoas. Isso aí. Então, Sabe? Opa, pode falar. Eu acho o seguinte, eu acho bonito o Leonardo falar que se você é ser feliz assim, qual que é o problema? Se você não interfere, o que me interessa a sua vida sexual? Não tem tesão nenhuma na sua vida sexual.
Não cabe a mim dizer o que é o que não é. A pessoa ela tem que se sentir inteira, tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir feliz. E como a gente já falou, não nos cabe questionar ou julgar isso. Mesmo porque não saiu escrito em lugar nenhum, determinado em lugar nenhum que tem que ser X, tem que ser Y, tem que ser binário, tem que ser cis. Não tem isso. E quando a gente olha o Evangelho, você olha a cultura de um povo judeu, um Jesus Cristo judeu, mas você não vê uma pessoa que julga. Né? Eu gosto muito de uma passagem, uma parábola dele, onde ele manda buscar trabalhadores na vinha, na praça, diversos horários. E para cada um deles, ele pagava exatamente o mesmo salário. Então, para mim, que vim do meio sindical, isso quando eu descobri isso na Fé e Política, eu achei revelador, porque isso traduz-se no quê? Se a gente faz uma alegoria, se a gente faz uma leitura para os dias de hoje do que significava Jesus Cristo falar aquilo, ou quem escreveu o Evangelho naquela comunidade, trazer aquela estrutura de história, de contação de história, de parábola. Significa que todos têm a mesma dignidade. Se você trabalhou 8 horas, 4 horas ou 1 hora só na vinha, você tem direito a exatamente o mesmo salário, porque é aquele salário que vai te dar a vida digna, que vai colocar comida na sua mesa, que vai dar um teto para você morar, que vai permitir com que você tenha atendimento médico, que você tenha vida, que você possa escolher, que você possa fazer arte, ou possa até fazer nada se você quiser. Né? Então, esse para nós é um critério muito caro. Né? Se você está feliz desse jeito, que seja assim, não cabe a mim julgar. Já socializando isso aqui com vocês e para quem escuta a gente aí na plataforma, no podcast, eu daqui para frente eu tenho uma preocupação muito grande no meu coração. Para quem me conhece, eu já caminhei muito pela via de combater fake news, de tentar esclarecer o que é fake news, porque eu achava que era uma pauta interessante, uma pauta importante, e agora eu acho e por isso eu topei falar o convite do Leonardo e o seu convite, Guilherme. Eu acho que a gente identificar esse outro projeto de mundo querido, desejado, produzido pela ultradireita é um perigo que está assombrando as pessoas no mundo. Né? E isso já mostrou que não deu boa coisa, a gente viu aí os horrores que poderiam ter sido evitados na Segunda Guerra com o nazismo, a ultradireita é o nazismo, eles se acreditam no poder, e é uma preocupação que a gente tem que ter daqui para frente, porque a vida não pode valer menos que o dinheiro, a vida vale mais, ela tem que estar acima de tudo isso. Né, de todos os bens, de todos os ter, de todos os poderes. A vida tem que ser privilegiada, a vida tem que ser guardada, a vida tem que ser defendida. E essa é a nossa posição. Em Fé e Política, o ensino social da igreja defende isso. Então, eu acho que daqui para frente a gente tem uma obrigação com a humanidade como cristão, que é lutar contra a ultradireita, lutar contra o nazismo, lutar contra essa organização de mundo que exclui as pessoas, que é de morte e que apenas tem esse olhar do poder, esse olhar do ter. Para a gente caminhar para uma humanidade justa, para o que a gente tem de utopia na cabeça, a gente precisa assumir essa bandeira hoje de luta contra a ultradireita. Posso fazer uma colocação aqui, por favor? Rapidinho. Eu queria pegar um ponto que a Patrícia falou na fala anterior dela sobre a questão da inspiração. E relembrar um ponto também da nossa teologia, do pé que a gente pisa, né? Eu até falo uma parada assim que eu sou uma pessoa que eu tenho várias influências na minha vida, né? E eu vejo que dentro da arte em si, foi um dos lugares que eu mais me encontrei na vida. Eu posso falar para vocês na questão do palhaço, Alex, que estou no começo, né? Inclusive, eu até voltei com meus projetos recentes. E mais ainda pela questão da música, sabe? A questão dos artistas que eu sigo, desses artistas que me fazem trazer esse senso crítico.
se me perguntarem se é errado, o que seria errado você ouvir uma canção que te passa bem? Ouvir um artista que faça você questionar o sistema que você está vivendo. Então, ou seja, tudo na vida, ela foi criado para a gente poder estar vivenciando mais, sabe? E aí que eu vejo que é uma coisa importante, que liga a nossa educação e que liga a nossa formação. É a gente tá buscando esse senso crítico. Ah, mas fulano de tal, ele não é da igreja. Mas a questão é a seguinte, às vezes ele tem uma mensagem para te passar em que seja em paralelo com aquilo que você acredita. Eu vou pegar uns exemplos, o Guilherme sabe muito bem, as bandas antes, hardcore ou outros. Então, assim, eu vejo que os grupos de rap, principalmente, o exemplo, para mim, parte do exemplo é Eduardo Tadeu, o ex-vocalista do Facção Central, vários elementos musicais dele, denunciando essa podridão que tem no sistema. Então, assim, eu vejo que isso são aglutinados de coisas que transformam o coração da gente. E por isso que eu vejo que a chave para a gente quebrar e para a gente começar a se libertar, eu vejo que é essa quebra do preconceito e essa quebra desse paradigma, é a quebra dessa margem, sabe? E Jesus vai justamente lá, porque Jesus ele não vai se sentar com os poderosos, ele vai àqueles que estão à margem. Então, assim, a gente tem exemplos concretos da vida de Cristo em relação a isso. Mas essa que é a minha contribuição aí. Tá? Bom, então é isso aí, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Patrícia, ao Leonardo, ao Alex, pelo ótimo papo aí que nós tivemos, né? Como eu falei, embora aí das minhas opções aí de não crença, né? Como o Léo bem disse, né? Eu acho que é bem-vindo aí escutar vocês, né? Bem-vindo aí o diálogo, bem-vindo, né? Essa discussão, né? Como eu bem disse no começo, é uma discussão aí que precisa fazer em amplos setores aí da sociedade, e as contribuições aí de vocês são mais do que bem-vindas e diria mais necessárias. Então, né, passa aí a bola aí para Patrícia, pro Leonardo, pro Alex aí fazer as considerações finais. Ai, Guilherme, eu que agradeço ao pessoal que está nos ouvindo e vou dizer uma coisa para você. O Papa Francisco ele escreve assim em João Paulo II também algumas encíclicas aos leigos e leigas, aos religiosos, aos sacerdotes, presbíteros e aos homens de boa vontade, de bom coração. Então, não interessa se é ateu, não interessa se tem outra filosofia de vida. Para nós, não interessa isso. Interessa que, se tem um bom coração, se busca a dignidade, a promoção do ser humano, a vida digna, nós estamos juntos. Né? Se está dentro. Então, não tem essa, se é ateu ou não. O que interessa é se a gente promove a vida e a vida digna nesses termos que nós apresentamos aqui. Porque a vida digna para o fascista pode ser uma outra coisa diferente do que é aqui para nós. Mas nós temos acordo nisso, não interessa a denominação, não interessa do meio de onde veio. Né? E esse é um dos princípios do grande diálogo universal, né? Dessa civilização do amor que a gente que é católico, que a gente professa e que a gente procura construir. E esse é o recado para mim que fica, que em defesa da vida nós vamos aí contra a ultradireita, em defesa da vida a gente faz denúncia, em defesa da vida a gente fala para 5, para 10, para 100, para 1000, não tem problema nenhum. O importante é que a gente precisa denunciar as injustiças, né? Ser o nosso profeta, fazer o nosso profetismo, que quando um católico é batizado, ele é revestido disso, ele é revestido do profetismo, da denúncia, é revestido do direito de governar, no sentido de organizar o reino dos céus, de promover ações para isso. E eu agradeço bastante o seu convite, essa oportunidade,
E eu espero que o que a gente tenha conversado aqui, né, seja um sinalzinho de alerta, uma pulguinha atrás da orelha para as pessoas começarem a se movimentar, a questionar mais. Obrigada. Léo, Alex, antes da gente passar a bola, mandar aqui um abraço aqui pro Alan Cunha, né, que é o nosso amigo aqui do canal Perdidos do Vale, né, o Léo já esteve lá conversando, né, com eles, eu e o André por um tempo também, né, um ótimo canal aí de música também, fala aí sobre política, né, fica aí o convite aí para vocês conhecerem também o canal Perdidos do Vale. Então passa a bola pro Léo ou pro Alex. Bom, deixa eu falar mais um bocadinho, né? Quero primeiramente agradecer a você, Guilherme, pelo convite. Quando você me convidou, né, falei você da Patrícia, né, e também do Alex, porque assim são duas pessoas assim que estão do meu convívio, né? A Patrícia, ela tem uma bagagem extensa, né? E eu acredito que para esse papo de hoje possa contribuir bastante com algumas coisas para questionar. O Alex também, né? Pela sua vivência, pela sua forma de percepção da vida, né? Quero agradecer muito por esse momento. Foi um momento bem legal, um momento em que eu vejo que é importante eu vejo que é muito mais importante para a gente, sabe, Guilherme? Porque a gente está saindo de uma bolha, entende? Quando você propôs, a gente tem que ir ao encontro, certo? É a gente trazer uma esperança para o seu coração e para o coração daquelas pessoas que escutam a gente, que às vezes não tem religião, mas que elas sintam, olha, tem pessoas que não têm uma religião, mas elas estão de mão dadas comigo nessa luta contra as injustiças sociais. A Patrícia falou muito sobre a questão da profecia e a questão da gente ser batizado e já ser como profeta, e o profeta não é aquele que vai adivinhar o futuro de ninguém, não. É aquele que vai denunciar as injustiças na sociedade. E é esse o nosso papel. Eu fiquei lembrando recentemente que 2 semanas antes das eleições, na missa de domingo, uma das leituras foi do profeta Amós. E o profeta Amós denunciava que o governo estava comprando o povo por um par de sandálias e dinheiro. Era bem o que estava acontecendo antes das eleições de segundo turno. E a gente vê como que essa situação tem um paralelo com a nossa realidade de hoje. Aí eu quero deixar também aqui, para quem tiver interesse, em breve a gente vai estar tendo a Escola de Fé e Política, a nossa Diocese São José dos Campos. Quem quiser participar, eu vou estar mandando para você, Guilherme, vou estar postando nas minhas redes sociais. Vamos ter um módulo que vai estar sobre vários temas políticos, sociais também. Vai estar aberto para todo mundo, tá? E eu só quero finalizar aqui com uma letra de uma música que eu gosto, que chama Pão de Igualdade. Que Deus criou um infinito para a vida ser sempre mais. E que aqui eu seja ponte para outras pessoas, não só pessoas iguais a mim, mas pessoas diferentes, para que essas pessoas estejam junto comigo para caminhar para essa busca do bem comum, dessa justiça social que todo mundo quer para uma sociedade melhor. Então, para finalizar, agora é a vez do Alex Alves. Celular velho é um problema, né? Você clica nele, ele não vai, depois vai. Enfim, mas se eu for na onda do capitalismo, eu vou querer comprar outra, Guilherme. Sabe o que vai acontecer? Não vai satisfazer meu coração. Depois de um tempo eu vou querer outro. Enfim, obrigado, Guilherme, pelo bate-papo, viu? Pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa.
Eu nem sabia que existia essa plataforma. O Leonardo falou para mim, eu fui procurar no Play Store, não achei. Depois que eu vi que já é uma coisa meio que do Google Chrome, né, meio junto. Parabéns. Dizer que no começo eu citei um canal, né, do YouTube, Professor Leonardo, e um livro dele, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, e esclarecer que eu não recebo nenhum crédito por isso. Eu acho que é apenas interessante compartilhar um canal diferente, livros bons, conteúdos interessantes. Não sei se você já viu, Guilherme, creio que sim, aí em São José ou em qualquer outro lugar, ração que é colocada por alguém, assim, alguma calçada, que fica assim, para qualquer cachorro que passar e comer, ou um pouquinho de água. Já viu isso? Uhum. Então, eu já vi isso já vi isso em Jacareí também. Eu acho que esse é um símbolo, assim, bem simples daquilo que a gente tem que fazer. Não só com os animais, mas com as pessoas, que é cuidar um dos outros, né? Ouvir, procurar compreender, eu acho que a gente está precisando disso, materialmente, ofertando tempo, atenção, as pessoas estão precisando disso. Essa é uma forma indireta de combater o fascismo, o nazismo, o ódio, e buscar conhecimento, sempre evitando não, mas assim, não ficando somente na mídia tradicional, procurando canais, sites que não são patrocinados por grandes empresas, por bancos. E é isso, eu acho que essa é a mensagem que fica, e também é isso, cuidado, né, com o próximo, com a criação, buscar conhecimento e também se envolver com pautas coletivas, que eu acho que é esse também um grande cerne que a ultradireita quer desmobilizar a gente. Então, para eles, quanto mais você ficar no seu mundinho, melhor. Mas eles estão lá mobilizados, disparando notícias falsas, disparando ódio, preconceito. Então, a gente tem que se mobilizar, sim, coletivamente. É o banhado, é aqui em Jacareí o plano diretor acontecendo, é o conselho gestor da sua unidade básica de saúde. É isso que vai fazer a diferença. E é isso, parabéns. Espero que um dia, não sei se você gosta, a gente possa aí, jogar um boliche, um bilhar, alguma coisa. Opa, não é só chamar só. Então é isso aí, mais uma vez agradecendo a Patrícia, ao Leonardo e ao Alex, também agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Deixe a sua curtida aí nesse vídeo, comentem aí, né, sobre o que vocês acharam desse debate. Também compartilhe outros vídeos, comentem, deixe a sua curtida aí em outros vídeos do canal. Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje, né? É só, até porque está tarde. Um forte abraço aí a todo mundo e